no capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 14. Depois vamos pular para o verso 23 e ler até o verso 28. Êxodo 12, do 1 ao 14. Depois ainda no capítulo 12, do 23 ao 28. Antes de lermos, porém, vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus sobre esse momento do nosso culto. Senhor nosso Deus, nós pedimos agora, Pai, que o Senhor silencie o nosso coração, para que o Senhor silencie, ó Pai, qualquer influência que não seja a Tua voz sobre as nossas vidas nesse momento. Que o Senhor silencie a nossa alma, ó Pai. Que o Senhor silencie o homem. Que o Senhor silencie a cada um de nós, para que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós sabemos que é clara e revelada neste livro a cada um de nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 14, depois do verso 23 ao 28. Diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas entre o comer. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Agora a partir do verso 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na tua verga da porta e em ambas as ombreiras. Passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre.
E uma vez dentro na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos pais vos perguntarem, que rito é este? Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Meus irmãos, este texto ele é muito importante para a progressão da história do povo de Deus, ou mais especificamente para a progressão da história do relacionamento de Deus com o seu povo. Esse texto marca um rito, um momento que deveria ser lembrado, não só por aquelas pessoas que viveram aquele momento, mas por gerações vindouras, pelos seus filhos. Isso deveria ser lembrado como estatuto perpétuo, segundo a palavra de Deus. Isso nos mostra o quanto isso é marcante e importante para a história de Israel, ou mais especificamente para a história do povo de Deus. E num panorama um pouco mais explicado, nós sabemos que o povo de Deus estava aqui aprisionado na terra do Egito. Estava como um povo servo, um povo escravo, trabalhando para uma nação maior que havia ameaçado e derrotado a nação de Israel. Então, em certa altura desse tempo de escravidão, depois de muito tempo de escravidão, o Senhor resolve, por meios mais extraordinários e sobrenaturais que nós imaginemos, o Senhor resolve tirar o seu povo daquela terra. E para isso, ele providencia que Moisés seja incumbido de avisar ao líder daquela nação que coisas aconteceriam se ele não permitisse que o povo de Deus fosse liberto daquela terra, daquele lugar. Então nós sabemos que alguns sinais foram feitos, que alguns sinais foram mostrados para que eles soubessem, para que aquela nação soubesse quem é Deus, para que aquela nação soubesse qual é o seu poder e para que aquela nação soubesse qual era a sua intenção. Então primeiro eles viram água se transformando em sangue, depois viram uma praga gigante de rãs, depois de piolhos, depois de moscas, depois viram pestes em seus animais. Seus animais começaram a morrer um atrás do outro. Depois viram úlceras em seus próprios corpos. Depois viram chuva de pedras. Depois viram gafanhotos infestando as suas casas, os palácios e todos os lugares. Depois eles enfrentaram dia e noite de trevas, sem luz alguma. E o 10º sinal que estava para ser mostrado está sendo anunciado nesse texto que acabamos de ler. Mas esse sinal não é apenas um sinal para o povo do Egito, a quem Deus deveria mostrar quem era e a quem eles deveriam soltar posteriormente o povo de Israel que estava sob o seu aprisionamento. Esse não é apenas um sinal para o povo do Egito, mas esse é um sinal também para o povo de Deus. Um momento em que Deus marca para que esse fosse também um sinal para o seu povo. Um momento em que Deus marca para que o seu povo entendesse melhor o que Deus faria com eles, não só naquele momento, mas também posteriormente. Então imagine os irmãos que depois de todos aqueles sinais, depois de uma terra confusa, amedrontada, depois de uma terra sem saber o que fazer, e de um líder ainda mais confuso, mais relutante pelo seu orgulho de não deixar o povo de Deus sair, aconteceu então uma noite fria, sombria e terrível. O que aconteceria é que um anjo de morte passaria por todas as casas. O texto diz que esse anjo tinha como alvo todas as casas, aliás, o primogênito de todas as casas e até mesmo o primogênito de todos os animais. Esse destruidor tinha a tarefa de naquele dia tirar a vida desses primogênitos que estavam naquela terra.
Para que o povo de Deus, para que o povo do próprio Deus não fosse atingido por isso, por esse terrível episódio, o Senhor então prepara um plano para o seu povo. Prepara um rito para que o seu povo cumprisse e para que por meio desse rito o seu povo fosse liberto desse episódio de morte dos primogênitos. O que o povo tinha que fazer, basicamente, segundo o texto, era matar um cordeiro e se alimentar dele. Essa atividade de matar um cordeiro, de matar um animal, era comum entre o povo, não somente pelos sacrifícios, mas pelos seus hábitos diários de alimentação. E o povo deveria fazer isso, retirar o animal para si, matar o animal, comer o animal e separar o seu sangue para passar na verga das portas e nos seus umbrais. Então as portas ficariam marcadas de vermelho, vermelho do sangue desses cordeiros mortos, desses animais mortos. E então, quando esse destruidor passasse pelas casas e visse a marca do sangue nessas casas, ele passaria por essas casas sem entrar nelas e livraria então essas famílias, essas casas da morte. Isso, segundo o texto que nós lemos, é chamado pelo próprio Deus, se comunicando aqui com Moisés e Arão, para que Moisés e Arão se comunicassem ao povo. Isso é chamado pelo próprio Deus de Páscoa. É isso que o povo deveria entender que era a Páscoa, esse ritual. Em hebraico, a língua em que o Antigo Testamento foi inicialmente escrito, a palavra Páscoa vem de uma palavra específica, que é a palavra Passak. Essa palavra, no hebraico, significa literalmente passar por cima. Significa passar, como que se livrando de um obstáculo, como que se deixando um obstáculo para trás. Então, Páscoa, no seu sentido mais original possível, era a ação do destruidor que iria passar naquela noite pelo Egito, passar por cima ou deixar de lado as casas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro. Páscoa, portanto, naquele momento, significava libertação da morte, livramento da maldição da morte que estava para vir como punição àquela terra. E perceba que a intenção de Deus de punir a terra não era simplesmente para que Moisés convencesse Faraó a soltar o povo do Egito, ou simplesmente para que o povo reconhecesse seu poder, ou simplesmente para que o povo pudesse de alguma forma ser liberto de uma forma mais rápida do que se esperava. O que acontecia, meus irmãos, é que Deus estava se vingando dos deuses daquela terra, como diz esse texto. Deus estava mostrando quem era de fato o único e verdadeiro Deus. Por isso, a grande destruição, o grande lamento se explica nesse evento. Mas então o povo estava absolutamente ciente de que a Páscoa significava a libertação da morte, e que essa libertação só se daria por meio de um sinal externo mostrado no sangue do cordeiro, exibido nas portas, nas vergas e nos umbrais das casas do povo de Deus que habitava no Egito. Mas o que é mais surpreendente aqui, por mais que esse evento foi horrível aos olhos dos egípcios e maravilhoso ao povo de Deus, esse evento ainda não era algo de mais especial que viria a acontecer, mas ele apontava para algo mais especial. E por isso que nós podemos entender que esse evento, a Páscoa dos egípcios, aliás, a Páscoa do povo de Deus no Egito, aponta diretamente para um evento maior. A Páscoa aponta diretamente para um evento muito maior do que aquele que ali se instalou inicialmente. E esse evento é a cruz do Senhor Jesus. Quando um cordeiro muito mais do que especial, um cordeiro que não era simplesmente um animal, mas era o próprio Deus encarnado, estava entre os homens e estava para oferecer um sacrifício para que, por meio do seu sangue, o povo de Deus fosse liberto da morte eterna, fosse livrado da maldição da morte eterna.
Então o que Deus estava fazendo com o povo do Egito era prefigurar em sua mente, ou pré-anunciar naquele rito, o que ele haveria de fazer com todo o seu povo, espalhado por toda a terra, através do sacrifício do Senhor Jesus. Portanto, a Páscoa aponta diretamente para a cruz. Portanto, a instituição da Páscoa, esse momento em que o povo de Israel viveu, tão importante, tão essencial, esse momento aponta, esse evento aponta para a cruz do Senhor Jesus. E é por isso que Páscoa, no seu sentido mais profundo, significa não simplesmente libertação da morte física, como aconteceu naquele momento do Egito, mas significa algo mais poderoso do que isso. Significa a libertação da morte eterna, a libertação do inferno, a libertação da morte que nós receberíamos e merecíamos receber através da ira de Deus, que nos condenaria pela eternidade. Mas um sacrifício foi oferecido, e então nós fomos marcados para que a ira de Deus, assim como aquele anjo destruidor, não estivesse sobre nós, mas para que a Páscoa acontecesse em nossas vidas. Ou seja, para que a destruição da ira de Deus, para que a condenação vindoura passasse por nós e não viesse sobre nós. Para que a condenação de Deus não tivesse a nós como alvo, mas para que passasse sobre nós e nos deixasse de lado. Mas, indiretamente, meus irmãos, a Páscoa ainda aponta para outro evento. E por vezes nós nos lembramos somente que a Páscoa aponta para a morte de Cristo, somente que a Páscoa aponta para a cruz. Mas existe ainda um evento mais profundo, eu diria, ou não mais profundo, mas tão importante quanto a cruz, evento para o qual a Páscoa também aponta. E esse evento é o dia em que Cristo virá julgar todos os homens, o dia em que o Senhor virá julgar todos os homens, o dia em que a Bíblia chama de dia do Senhor, dia do juízo, ou último dia. Perceba que a Páscoa prefigura o sacrifício de um cordeiro, mas perceba também que a Páscoa prefigura a destruição caindo sobre casas e livrando alguns. Portanto, nós temos prefigurado tanto o sacrifício do Senhor Jesus, quanto o dia em que a destruição virá de uma vez só sobre aqueles que creram no Senhor, e esses serão livrados, mas também sobre aqueles que não creram no Senhor, e portanto, esses não serão livrados, e a condenação virá sobre eles. Então, quando nós pensamos em Páscoa, nós temos que ter um sentimento de profunda gratidão. E nós que temos convicção do que Deus fez por nós que temos convicção do que nós somos em Deus, de profunda paz, porque sabemos que a condenação do Senhor não virá sobre nós. Nós sabemos que a condenação destruidora de Deus não virá sobre as nossas cabeças, mas passará por cima de nós, porque um cordeiro foi sacrificado. Ao mesmo tempo que a Páscoa então deve nos trazer um sentimento de paz, um sentimento de alívio, um sentimento de tranquilidade, a Páscoa também deve nos trazer um sentimento de responsabilidade diante de Deus, o que eu chamaria aqui de responsabilidade espiritual. A intenção das manchas de sangue nas portas daqueles homens israelitas no Egito era para distinguir que aqueles homens pertenciam ao povo de Deus. Deus estava então para fazer uma distinção de quem era o seu povo e de quem não era, e portanto, diante de quem ele derramaria a sua ira destruidora e diante de quem ele não faria isso. Se nós observarmos um capítulo anterior, o capítulo 11 de Êxodo, os versos 5, 6 e 7 do capítulo 11 de Êxodo, nós vamos perceber que Deus de fato estava fazendo distinção entre o seu povo e quem não era seu povo. Repare comigo, Êxodo 11, versículos 5, 6 e 7. Diz assim: e todo primogênito na terra do Egito morrerá,
desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto à morte, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. O Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E a expressão aqui, egípcios e israelitas, hoje pode ser entendida como povo de Deus, o povo do mundo, império da luz e império das trevas, justos e ímpios, os de Cristo e os do inimigo. E o que esse evento, o que esse episódio nos conta também, não é só que Cristo morreria por nós, nem que Ele viria para destruir aqueles que não faziam parte do seu povo e libertar de uma vez por todas aqueles que faziam, mas também para fazer distinção entre quem era o seu povo e quem não era. E diante disso, diante dessa verdade, da verdade de que o Senhor Jesus ofereceu um sacrifício, inclusive para que Deus fizesse distinção através da marca do sangue de Cristo em uns e da falta desta marca em outros. A minha pergunta, e a pergunta que deve estar na sua mente é: a minha casa, a minha família ou a minha vida está marcada com o sangue de Cristo? A minha vida está marcada para o que eu gostaria de chamar aqui de dia da distinção, onde Deus irá distinguir o seu povo ou não, isso pautado na marca que temos de Cristo, isso pautado no sangue de Cristo que nos reveste, isso pautado no fato de nós termos sido marcados pelo sacrifício do Cordeiro. Reparem, meus irmãos, numa coisa essencial nessa história: não havia nenhuma necessidade daquelas famílias no Egito de confessarem de forma oral para que Deus identificasse que aquela família pertencia a Ele. Não havia necessidade, Deus não requereu deles isso. Ou seja, ninguém precisava dizer que pertencia ao povo de Deus, ninguém precisava declarar que pertencia ao povo de Deus. Aqueles homens que seriam libertos da morte dos primogênitos não precisavam estar cantando algumas músicas de louvor a Deus para serem distintos como o povo de Deus. Aquelas famílias do Egito não precisavam deixar as suas Bíblias abertas no Salmo 90, nas suas salas, para que se identificasse que aquele povo pertencia ao povo de Deus. Aqueles homens não deveriam também pendurar uma oração na parede de suas casas, para se identificar que eles pertenciam ao povo de Deus. Aqueles homens não precisavam tampouco responder uma pergunta, dizendo: você crê em Deus? Para que se reconhecesse que eles faziam parte do povo de Deus. Percebam que Deus mesmo instituiu uma marca externa para que ele identificasse isso, mas que era a responsabilidade das próprias famílias fazer. Aquela marca de sangue Deus instituiu para que os homens matassem os cordeiros e fizessem aquilo, para que Deus se satisfizesse com a identificação de quem era o seu povo. E aí nós precisamos perguntar de novo: a sua vida está marcada com o sangue de Cristo? E aí nós precisamos especificar essa pergunta: a sua vida está marcada com o sangue de Cristo do jeito que Deus quer identificar essa marca? Ou do jeito que você se satisfaz com a identificação? Ou do jeito que as pessoas se satisfazem? Ou do jeito que o seu líder espiritual se satisfaz? Ou do jeito que os seus pais se satisfazem? Nós precisamos estar marcados com o sangue de Cristo, daquele jeito que Deus se satisfaz com isso. E só assim nós seremos distintos como povo de Deus. De outra forma, não seria possível. E isso nos leva a pensar como nós temos nos comportado diante de Deus
como nós temos vivido a nossa vida cristã, de que forma nós marcamos as pessoas, porque a forma como somos marcados marcará as pessoas, marcará os ambientes, marcará os lugares onde nós estivermos. Como você reage ao fato de Deus ter te amado através de uma morte de cruz, por exemplo? Como você reage ao fato de Deus ter te amado, mesmo que você não o amasse? Como você reage ao fato de ter Cristo se encarnado, morrido e ressuscitado para que a obra da salvação fosse completada na sua vida? Meus irmãos, nós comemoramos o dia da ressurreição de Cristo hoje, e já falamos disso bastante pela manhã, mas nós temos que pensar também nas aplicações disso em relação à nossa responsabilidade diante de Deus. Dizer que Cristo ressuscitou dentre os mortos é um alívio por um lado, mas é uma responsabilidade por outro, porque dizer que Cristo ressuscitou é dizer que Ele está aqui agora, é dizer que Cristo está no lugar em que nós estamos, no nosso trabalho, no nosso quarto sozinhos, no lugar em que nós estivermos. Dizer que Cristo ressuscitou, dizer que Cristo tem vida, dizer que Cristo não está mais pregado na cruz, é dizer que Cristo, o próprio Deus, que julgará todas as coisas no final dos tempos, é testemunha ocular de cada ato meu e seu. Dizer que Cristo ressuscitou é dizer que Ele não só é testemunha ocular de nossos atos, mas dos nossos pensamentos e sentimentos. Como você tem reagido à marca de Cristo em sua vida? Meus irmãos, ser sábio, biblicamente falando, é temer a Deus, como diz tantos textos da palavra de Deus. E ter um temor a Deus, segundo a Bíblia, ter um temor diante dele, deve nos levar a questionar constantemente: minha vida está marcada pelo sangue de Cristo? Essa marca é satisfatória aos olhos de Deus? Mas, para que nós respondamos essa pergunta, é preciso que nós façamos somente mais uma especificação. Como seria ou como é a marca que agrada a Deus ou que satisfaz a Deus nos dias de hoje? Não as coisas que nós faríamos para alcançar a salvação, porque isso não é possível de modo algum, mas as coisas que nós fazemos uma vez que fomos alcançados pela salvação e podemos então viver para a glória de Deus. E essa resposta, eu creio, está muito bem implícita a nós, o texto de Deuteronômio 6, dos versos 5 a 9. Corra um pouco a sua Bíblia. E eu creio que aqui nós teremos a resposta do que é sermos marcados segundo o que satisfaz a Deus. Diz assim Deuteronômio 6, dos versos 5 a 9: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meus irmãos, não é muita coincidência que Deus tenha pedido para que o povo marcasse as suas portas com duas coisas. A primeira coisa que Deus pede para que seu povo marque as suas portas, segundo o que vive no texto de Êxodo 12, é com sangue. O povo deveria marcar com sangue. Mas, uma vez essas portas marcadas com sangue, o Senhor ainda pede que uma segunda coisa seja marcada naquelas portas, naqueles umbrais. Verso 9: E as escreverás, as leis do Senhor, as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meus irmãos, os judeus antigos tomam isso por demais literalmente, e eles costumam ou escrever de fato nos umbrais das portas, ou até mesmo fazer um furo nos umbrais das portas, escrever rolinhos pequenos com mandamentos de Deus para as suas vidas.
e eles colocam lá nesses frutos. Mas o que é mais importante para mim e para você, no que diz respeito a nós entendermos o que é a marca de um cristão, o que é um cristão marcado pelo sangue de Cristo, é qual é o significado disso para as nossas vidas. Dizer que as nossas casas devem ser marcadas com a lei de Deus, é dizer que pelas portas das nossas casas não devem entrar aquilo que Deus abomina, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que Deus diz que não quer que o homem faça. Isso, portanto, deve ser absolutamente rejeitado inicialmente no nosso lar. E digo algo mais específico: esse mandamento era para que os homens cumprissem isso. Então eu quero colocar uma responsabilidade sobre o peso de vocês, homens, pais de família, esposos. Inicialmente, Deus coloca sob sua responsabilidade o fato de você ter que proteger a sua casa de coisas que desagradam a lei de Deus. Isto é cumprir: e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas a lei de Deus. Então, crianças, quando vocês chegarem em casa, vocês podem falar para o seu pai assim: pai, o Senhor é responsável pela minha vida espiritual. Fale isso para o seu pai. Lembre o seu pai de orar com vocês, crianças. Lembre os seus pais de explicar a vocês a palavra de Deus. Lembre os seus pais de uma palavra engraçada que tem aqui na Bíblia. A palavra está no verso 7 do capítulo 6 de Deuteronômio: e inculcarás a teus filhos. Você pode falar assim: pai, parece que outras coisas têm inculcado na minha cabeça. Desenhos, internet, WhatsApp. Lembre os seus pais desse texto da Bíblia. Lembrem a eles que eles são responsáveis por vocês espiritualmente. Por isso que há um tempo atrás eu lancei um desafio aos irmãos, que seria muito interessante de nós vermos esse desafio na prática, que é quando nós estivermos com as crianças aqui entre nós, por exemplo, no culto, especialmente no culto da ceia, seria muito bom que nós as estivéssemos junto dos seus pais, que nós as estivéssemos em família, que nós as estivéssemos ao lado de suas mães e de seus pais, para que suas mães e seus pais as ensinassem a cultuar. Às vezes nós estamos em momentos de reverência a Deus cantando, momentos de reverência a Deus lendo a palavra, momento em que estamos de pé, por exemplo, e nós vemos essas crianças com tanta energia, com tanto vigor, sentadas, pensando em outras coisas. Pais, responsabilidade de vocês ensinar essas crianças a cultuar a Deus, ensinar a elas a serem crentes diante de Deus, a amarem a Deus, mas não somente por elas, mas por vocês mesmos. Eu por mim mesmo, cada um de nós por nós mesmos. Nós precisamos entender que aquele que é marcado pelo sangue de Cristo, que aquele que tem a sua casa, entre aspas, marcada pelo sangue de Cristo, é aquele que deve escrever nos umbrais da sua casa as leis de Deus. Isso significa, de uma forma muito prática, por exemplo, que é um absurdo completo diante de Deus você se declarar cristão e você ligar a televisão para assistir a última novela das 8, que tem afrontado a lei de Deus de todas as formas. Isso quer dizer que é um absurdo você não cuidar pelo que entra pela internet em sua casa, pelo que você faz como hábito em sua casa, por aquilo que você tem desenvolvido como rotineiro diante de Deus. Meus irmãos, o que nós precisamos entender é que aqueles que são marcados pelo sangue de Cristo é aqueles que escrevem nos umbrais da sua porta a lei de Deus.
E eu digo que o único sinal externo que Deus identifica que uma casa de fato, ou que alguém, ou que uma vida, ou que uma família é marcada pelo sangue de Cristo, é pelo sinal externo de que são marcadas também pela lei de Deus. Meus irmãos, quando nós falamos que Cristo ressuscitou, nós não nos esperamos simplesmente nos deleitar no fato disso nos trazer vida eterna, mas nós também temos que lembrar de que isso nos deve nos incentivar a viver para a glória de Deus, como diz Romanos 6, porque Cristo morreu e com Ele nós morremos para os pecados, mas Ele também ressuscitou, e representado nele, nós ressuscitamos também para Deus. Por isso, devemos questionar: minha vida está marcada pelo sangue de Cristo? Esta marca é satisfatória aos olhos de Deus? Meus irmãos, não podemos deixar de nos lembrar disso, não podemos deixar de nos lembrar da Páscoa instituída em Israel, prolongadas em algumas marcas na lei de Deus, e dos efeitos que isso deve trazer à nossa vida. Marque a sua vida com a lei de Deus. Marque a sua vida com a lei de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ao morrer e ressuscitar por nós, tornou isso absolutamente possível. Tornou isso absolutamente possível para as pessoas que o odiavam, para as pessoas que tinham total aversão à sua pessoa e às suas leis. Mas agora o Senhor, através da sua graça, nos torna aptos para conhecê-lo e honrá-lo. Por isso, marque a sua vida com o sangue de Cristo. Marque a sua vida com as leis de Deus. E tenho certeza que assim você marcará a vida de muitas pessoas que estiverem ao seu redor, pela graça de Deus. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Eu convido agora o nosso irmão Renato, nosso irmão Renan, para cantar uma canção. Mas
Estava no céu junto com os anjos, o trono de